E aí, turma, tudo tranquilo? Bom, hoje a gente vai iniciar uma conversa sobre a produção de imagens no contexto da biologia molecular e celular. Mais especificamente, imagens obtidas usando-se um microscópio. Essas imagens podem ser usadas para os mais diversos fins. A gente já mencionou em uma outra oportunidade como deve ser a preparação do material para que essas imagens sejam de fato bem produzidas. Nesse vídeo, a gente vai discutir a problemática de se determinar o tamanho real daquilo que está sendo fotografado. Espero que aproveitem o vídeo. Na fotografia convencional, objetos grandes são reduzidos. Já na macro-microfotografia, acontece o contrário, objetos pequenos são ampliados. Eu tenho um problema. Qual o tamanho real do objeto que eu estou fotografando? Será que existe algum recurso que eu possa usar para estimar o tamanho real do objeto que eu fotografei? Existem duas maneiras de você resolver esse problema. Uma delas é indicar na própria fotografia ou na legenda da fotografia a ampliação em que a imagem foi feita. Então, essas três imagens que aparecem aqui foram feitas com 1000 vezes de ampliação. Novamente 1000 vezes, 50 vezes, 50 vezes. Essa mesma notação é usada, por exemplo, em alguns livros. Então, esse daqui é o livro do Juncker e Carneiro, e existe aqui uma mitocôndria, aqui cisternas do retículo endoplasmático rugoso, e essa é uma fotografia eletrônica, e o aumento em que ela foi feita está indicado aqui, 60.000 vezes. Bom, eu, quando vejo isso, não tenho a menor ideia de qual é o tamanho dessa mitocôndria. Ela foi aumentada 60.000 vezes, mas e daí? A ampliação de uma imagem é dada pela combinação da objetiva, que fica aqui nessa parte do microscópio, com a sua ocular. Então, se eu tenho uma objetiva de 40, combinada com uma ocular de 10, a minha ampliação é de 400 vezes. Para eu ter uma ampliação de 50 vezes, a minha objetiva aqui tem que ser de 5 e a minha ocular de 10. Se eu mudo o tamanho dessa fotografia, por exemplo, ao invés de ter ela desse tamanho, passo a ter ela desse tamanho aqui, eu continuo com uma imagem que foi feita com 50 vezes de ampliação. Agora, ela foi representada em uma outra escala, uma escala maior, uma escala menor, e eu considero muito difícil determinar qual é o tamanho real de um assunto fotografado dessa forma, em um microscópio, com essa indicação aqui. A mesma coisa se você faz a fotografia de um avião. Qual o tamanho real do avião? Você não vai conseguir determinar se você vê ele impresso muito pequeno ou muito grande. Não tem como você saber. Você pega a fotografia e lê o seguinte: foto de um Boeing A320, reduzida em 900%, ou reduzida 900 vezes. Qual é o tamanho do Boeing? A única maneira de você, com segurança, determinar qual é o tamanho desse Boeing é usar um outro recurso, que é o uso de uma escala. Então você tem aqui uma escala, e essa escala diz que o comprimento dela é de 1 milímetro. Se você pega essa escala e compara com o objeto que você fotografou, então se você pegar esse comprimento aqui e colocar ao longo do objeto que você fotografou, você tem uma noção mais exata de qual é o tamanho real daquele objeto fotografado. E não interessa qual é o tamanho da reprodução que foi feita. Uma reprodução grande, uma reprodução menor, o traço continua sendo proporcional e o tamanho do que foi fotografado não muda. Essa notação
Então, permite que diferentes ampliações você tenha a mesma medida do objeto real. Essa escala faz com que o tamanho real do objeto fotografado seja independente da ampliação ou redução que esse objeto sofreu durante sua reprodução. É essa notação que aparece, por exemplo, aqui no livro do Albert. Então, você tem esse paramécio e a escala que aparece aqui no rodapé diz que essa barra aqui tem 25 micrômetros. Essa alga aqui, um dinoflagelado, a escala é de 10 micrômetros. Então, se eu colocar essa escala aqui, eu sei que nessa região equatorial, essa alga tem cerca de 10 micrômetros. Se eu passo a escala para essa outra posição aqui, a alga tem, nessa porção longitudinal, um pouco mais de 10 micrômetros. Então, a presença dessas escalas aqui facilitam você interpretar a imagem de uma forma mais adequada. Você não faz suposições erradas acerca do tamanho do que está sendo verificado. Então a gente viu que o uso de escala em uma imagem feita em microscópio é preferível a simplesmente indicar qual a ampliação em que aquela imagem foi feita. Mas como eu coloco essa escala de uma maneira rápida numa imagem que eu obtive através de um microscópio? Bom, existem duas maneiras. Uma, você usa um sistema de captura de imagem que já permite a colocação automática dessa escala na fotografia, ou você faz a fotografia, anota em que objetivo você fotografou, fotografa uma escala particular e usa essa escala dentro de um programa de manipulação de imagem para fazer a colocação dessa barra de escala. É isso que a gente vai ver agora. O programa que eu sempre uso para colocar escala em imagens que eu faço em microscópio ou lupa é o FIG. O FIG é um programa gratuito, você pode baixar e instalar no seu computador sem nenhum problema. É um programa fácil de ser utilizado, é bastante intuitivo, você não tem normalmente dificuldade nenhuma para usar. Então você faz download do FIG, ele é um programa escrito em Java, você não precisa instalar. Descompacta o arquivo que você baixou em uma pasta à tua escolha e clica no executável. Vai aparecer esse logo e essa é a janela do programa. É só isso. A primeira coisa que tem que ser feita é abrir a imagem para calibração desse programa aqui. Então você vem aqui e eu vou abrir uma imagem. Eu tenho essas escalas aqui, mas eu vou pegar um outro arquivo que está melhor. Então você pega um arquivo que você conhece já a escala. E é esse arquivo que vai ser utilizado para calibrar o FIG. É importante que a imagem que você escolhe para calibração tem que ser na mesma ampliação que você utiliza para a obtenção das outras imagens que você quer medir. Então, isso eu já tenho em mente. A primeira coisa que eu vou fazer, repara que todo esse pedaço, está faltando um pedaço aqui da escala, mas todo esse pedaço tem 1 milímetro. Então, se eu pegar esse pedacinho aqui, eu posso ampliar. Então, esse pedacinho aqui, ele tem 0,1 milímetros, ou 100 micrômetros. Eu venho aqui no FIG, venho em análise, calibrar a escala. Então, ele me dá aqui, como eu tenho uma imagem digital, ele me dá a distância em pixel. Eu conheço a distância real. Minha distância aqui é 0,1 milímetros. Eu posso colocar 0,1. A unidade aqui vai ser milímetros. Ou eu coloco 100 micrômetros. Como eu vou medir uma imagem que é relativamente grande, eu vou deixar como milímetro. Então, 0,1 milímetro. Uma coisa importante.
tem que ser assinalado como global. Então, toda imagem que eu utilizar daqui para frente vai ter essa medida como padrão de escala. Então, eu vou abrir a imagem que eu vou colocar a escala, essa daqui. Eu vou girar só para facilitar a visualização. Vou diminuir novamente. E agora eu vou colocar a escala. Para colocar a escala, eu vou fazer um risco aqui. Esse risco é essa ferramenta aqui, um traço. Venho aqui em análise, ferramentas, colocar a escala. Pronto. Esse traço tem 0,57 milímetros. Se eu distribuo esse comprimento no corpo desse inseto, eu vou ter mais ou menos 1, 2, 3 e um pouco. Então, esse inseto tem aproximadamente 2 milímetros. Vamos ver se dá para confirmar? Se eu pego e ponho a marca aqui e trago para cá, venho aqui em análise, ferramentas e marco 1,92. Mais ou menos o que a gente tinha falado. Então, o comprimento real desse piolho é 1,92 milímetros. Então, é um processo fácil de colocar escala numa imagem que você obteve usando um microscópio ou uma lupa. Era isso. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.